Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? E aí, como é que vocês estão? Estamos chegando à quarta-feira. A quarta-feira em que o capitão diz: que semana, hein? E nós estamos chegando à metade, à metadinha da semana que se iniciou, né? Estamos na penúltima semana de março, em que as águas de março estão fechando o verão, né? E a promessa de vida no seu coração. E nós temos alguns escândalos, né? Um dos escândalos é o seguinte. O primeiro, né? O escândalo do que agora está rolando aí nas mídias sociais, que não se fala de outra coisa, é o bolsolão do MEC. Então, o que é essa história do bolsolão do MEC? É um esquema que permitiu o repasse rápido de verbas do Ministério da Educação para alguns municípios, só que esses municípios eram municípios indicados por pastores que não fazem parte do governo. Então, olha só que absurdo, né? A questão de igrejas para poder, como já foi denunciado algumas semanas atrás, inclusive um episódio de Medo e Delírio em Brasília falou sobre isso, né? Isso foi veiculado no... esse áudio, né? Foi um áudio que foi vazado, né? E que acabou sendo publicado na Folha de São Paulo, né? No site da Folha de São Paulo. E o fato aqui é o seguinte, né? Antes tinha sido mencionado um pastor que tinha deputados que eram filhos dele. E esse pastor falou assim, olha, se só vai sair verba para essa cidade se tiver o aval do pastor. Eu já comentei isso em um episódio anterior, mas eu considero a maior canalice. Eu acho que não é que os deuses estão loucos. É o exemplo da deturpação da fé. A fé está sendo deturpada em nome do egoísmo. Se o Jesus Cristo voltasse, ele certamente faria em cada porta de igreja onde tiver um pastor desse feitio, o mesmo que ele fez com os vendilhões do templo, né? O fato é que eles estão usando a igreja como ferramenta de poder, assim como aconteceu na Rússia. Na Rússia, o Putin ele utilizou a igreja ortodoxa russa como ferramenta de poder. Então, é uma pauta de costumes, né? E eu acho que comentei ontem, né, de que esse ministro da educação é um dos piores ministros da educação da história deste país, né? Principalmente porque é um ministro homofóbico, é um ministro que é contra a educação,
que é contra a liberdade das pessoas serem educadas corretamente, uma educação para a diversidade, para o respeito ao próximo. E esse que é o grande problema. Nós estamos em um mundo que que tem mais força a crença do que os fatos. Por isso que a gente vê tanto terraplanismo político, terraplanismo social, terraplanismo da ciência, né? Como teve aí, por exemplo, uma lei que foi sancionada pelo Bolsonaro, que dá a liberdade de um médico receitar um remédio que não tem indicação na bula. É o cúmulo do absurdo, gente. É o cúmulo do absurdo. É uma vergonha o que está acontecendo aqui. Opa, nós temos um problema aqui. A média de mortes voltou a ficar acima de 300. E menos de 35% da população tomaram a dose de reforço. Eu tomei. Então é aí que mora o perigo, né? O perigo mora aqui. O perigo está morando aqui numa situação aqui de a crença, né? As pessoas estão tendo uma crença de que a situação da Covid já acabou, a pandemia já acabou. A pandemia não acabou. Inclusive hoje eu na verdade, assim, quando eu ando na rua, eu tô andando sem máscara mesmo, tá? Só que em aglomeração eu tô usando, mas eu esqueci de pôr. Quando eu fui no ponto de ônibus, eu acabei entrando num ônibus sem a máscara, né? Eu fui chamado a atenção por um amigo e aí realmente eu cometi um enorme lapso, né? Um lapso terrível, né? E vamos seguir aqui a canção, né? Eu só quero ver como é que tá o Rio de Janeiro, gente. Porque o Rio de Janeiro é o que me preocupa aqui. Porque o Rio de Janeiro ainda está na situação de estabilidade, mas o que me preocupa, né? O que me preocupa aqui, essa situação aqui da Covid, é realmente um recrudescimento, né? realmente, você percebeu que eu parei um pouco de falar, justamente porque eu quero ver como é que está essa situação do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro estava mais 13, agora é menos 2. Então foi só um susto que aconteceu ontem, né? Que ontem estava mais 13, né? Tem algumas notícias aqui interessantes, tá? O Deltan Dallagnol foi condenado a indenizar o Lula no caso do PowerPoint. Em 2016, esse palhaço desse Deltan resolveu fazer um PowerPoint colocando o Lula como chefe de quadrilha, apenas com convicções, sem provas. Eu acho que isso é um absurdo, né? O lavajatismo chegou num nível, né, naquela época muito grande. E aí ele veio falar de que houve reação do sistema, que Lula impune, pagar o preço da corrupção. O senhor é da justiça, rapaz. O senhor é um procurador. E por ser um procurador, o senhor tem que buscar a verdade. Fazer uma espetacularização para poder jogar uma peste em alguém sem provas é um crime. Porque o dano que foi feito foi dano de imagem. E isso a gente tem que, botar para lascar. Entendeu? Nossa, o prefeito disse que pastor pediu 1 quilo de ouro por verba no MEC. Cara, é muita canalice, gente. É muita canalice. E a guerra, né? Como é que estamos de guerra? Saiu uma notícia que Rússia diz que só usará lá armas nucleares em caso de ameaça existencial. Cara, se tratando de Putin, do jeito que ele tá doidão, eu acho que até uma meia-verdade pode ser justificativa, né? E continua aquela guerra, aquela disputa de narrativas em relação a armas químicas. Eu disse ontem, né? Se botar negócio de arma química, nós vamos ter um problema sério. Porque outros países vizinhos, e entre os países vizinhos tem países da OTAN, vão ser arrolados para dentro do conflito, né? E o 20º dia de guerra, a gente está quase um mês de guerra, gente. Quase um mês, são 27 dias, né? E a cidade de Mariupol, que é o ponto onde está havendo os maiores ataques, né? Está em ruínas, crianças deportadas. Hoje de manhã saiu uma notícia, disseram que passou na CNN, mas é print, então não tenho certeza se isso é verdade. De que grupos neonazistas estão nesse exército de resistência em Mariupol. Uma coisa assim. Né? Fiquem espertos, hein? A cidade de São Paulo vai ter o dia mais frio do ano de 2022, com 15,7 graus centígrados. Tá? Falar em vendilhão do templo, o juiz mandou a Universal devolver R$200 mil a fiel de São Paulo que buscava lugar no céu. Eu não sei qual é a ideia que passa na cabeça de uma pessoa para entregar R$200 mil no pastor. É complicado, viu? Muito complicado mesmo. Você viu essa última? Eu fiquei sabendo, nossa, que coisa absurda mesmo.
Um pedido de R$ 20 no iFood virou caso de polícia. Por quê? Porque os donos do estabelecimento ameaçaram e foram na porta da casa da cliente jogar pedra, gente. Apedrejar a casa do cliente. Ridículo, cara. Então, assim, tem muita coisa que é pesado também. Olha só, a socorrista relata racismo de paciente em São Paulo, mas o atende. É uma coisa muito certa aí, né? O que eu digo para você é o seguinte: nós estamos na quarta-feira, a coisa está começando a ficar importante, a gente precisa entender que nós estamos encaminhando para o término de março. 23 de março, gente, para você ter uma ideia, faltam 8 dias para acabar o mês. 8 dias, tá? O último dia do mês vai ser na quinta-feira da semana que vem, para você ter uma ideia como esse tempo está passando veloz. E a gente tem que ter aí a consciência de que a gente pode fazer um mundo, pode fazer coisas que nos transformem, né? Aliás, hoje é quarta-feira, eu lembrei que no domingo eu não cheguei nem a comentar a Fórmula 1. Eu sou apaixonado por Fórmula 1, né? E eu sou um torcedor do Lewis Hamilton, né? Eu sou torcedor fanático do Lewis, né? Sir Lewis Hamilton, né? Que herdou o terceiro lugar no GP, né? Acho que é GP do Bahrein, né? E após a quebra, né, do carro, as duas quebras dos carros da Red Bull, né? Que foi, acho que talvez não é uma decepção, mas foi algo que se lamentou, porque são carros absolutamente competitivos. Os carros da Mercedes não estão indo bem, tá? Tem um problema de reta, né? Ele não tem uma potência grande nas retas, o que é muito importante. Mas a verdade é que a Ferrari está de volta, existem outras equipes que foram bem nessa corrida e vai ser bom a temporada de 2022 da Fórmula 1, porque tem mais grandes prêmios e as equipes estão com um nível mais parelho. Isso vai ajudar muito futuramente. Bem, já comentei isso. Tem aqui futebol, mas não vou entrar nesse problema. Pelo amor de Deus. O que eu digo para vocês é que quartou e que essa quarta-feira seja gostosa, no sentido de a gente fazer coisas boas, transformar coisas que nos agreguem, que nos transformem, que façam bem. A gente precisa ser feliz e que possamos viver momentos prazerosos, porque a vida é uma só, gente. Não dá para pensar a vida de outra forma, de outra maneira, entendeu? Bebam água, é muito importante manter-se hidratado. A hidratação, gente, ela ajuda a gente também a perder peso, tá? Porque se você faz atividade física, essa água que você perde, ela também tira de você sais, tira de você gordura, né?
Então vai saindo essas coisas ruins junto com a água que você sua, né? Então a gente tem que... então beba bastante água, faça exercícios, tenha uma vida leve. Às vezes tem coisa que, nossa, deixa a gente nervoso, pé da vida. Às vezes é necessário respirar um pouquinho e seguir adiante. Que às vezes não vale a pena a gente ficar se prendendo a coisas que nos fazem mal. Na rede social tá assim. Às vezes você vê tanta coisa. Eu tô ficando injuriado com o Facebook, com o Instagram do UOL, por exemplo, porque só passa cena forte, só passa coisa de tragédia. Eu vou silenciar esses porra, pelo amor de Deus. E eu sei que a gente não vive num mundo cor-de-rosa, mas a gente não pode ficar o tempo todo sendo martelado por coisa que nos tira a esperança. Então, um beijo no coração de vocês, se cuidem e até amanhã, quinta-feira. Tchau! Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas plataformas de podcast e streaming Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, Tuning, Amazon Music e Audible. Siga Castor e seus escapes nas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio.